Olá, meus irmãos, minhas irmãs, um ótimo dia a todos, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Este é o canal Semeando a Palavra, um canal que nós temos aí para poder semear a palavra do Senhor a todas as nações, a todas as famílias. Nós vamos agora para uma breve vinheta, mas eu quero pedir para você aquilo que eu sempre faço, aquele pedido que eu sempre faço. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar e principalmente se inscrever no canal se você não é inscrito. E deixe o seu comentário, que é muito importante. Vai tornar esse canal relevante diante da plataforma do YouTube e a gente vai acabar indo para umas condições melhores de visualização. Você fazendo isso, você vai estar nos ajudando a semear a palavra do Senhor. Agora eu peço para você só um pouquinho de paciência, nós vamos a uma breve vinheta e logo em seguida vamos dar início a mais uma mensagem. Muito bem, muito obrigado por você ter aguardado. Eu quero convidar você, se tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Isaías, capítulo 53, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura, olhando para ele, mas não havia nenhuma beleza que se agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e pela sua linhagem, e de sua linhagem que não se preocupou com ela. Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas o rico esteve na sua morte, embora não estivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho e de sua alma e ficará satisfeito. O seu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém? Queridos, aqui nós vemos aquela passagem que está no livro de Isaías, que fala sobre Jesus, que fala sobre tudo aquilo que aconteceu com ele. O que haveria de acontecer? Ali é uma profecia de Isaías do que haveria de acontecer, que nós sabemos que aconteceu, que o Novo Testamento nos relata. Aí nós olhamos para ele e nós vemos, por exemplo, uma frase que está escrita em cima da cruz, depois que ele foi crucificado,
Primeiro que ele tinha escrito algo que os sacerdotes ficaram revoltados, mandaram tirar, mas o próprio Pilatos falou: o que eu fiz está feito e ninguém vai mexer naquilo. Em cima da sua cruz estava escrito INRI, I-N-R-I, que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então eu queria falar sobre rei, não especificamente os reis da terra, mas de um rei em especial. Mas antes eu queria trazer para nós o título dessa mensagem. O título dessa mensagem é O Cetro, o Manto e a Coroa. Quando falamos de rei, podemos fazer 3 afirmações. Primeiro, todo rei é conhecido pela sua realeza, ou seja, o tamanho do seu reino. Todo rei é conhecido entre as nações, que aqui representa, pelo poder que ele tem entre as nações, que aqui representa o quanto ele é temido. E pelos seus aliados, que é a quantidade de pessoas que estão ao seu lado. Então são essas 3 situações que a gente vê que é como nós conseguimos entender um rei. Isso de uma forma bem básica. O rei, ele é aquele que ele tem um reino que estabelece o tamanho da sua realeza. Ele é poderoso entre as nações e mostra o quanto ele é temido. E ele também tem um número muito grande de aliados, pessoas que estão ao seu lado ali, apoiando aquilo que ele faz, aquilo que ele é. O que representa cada um desses utensílios que nós falamos, usamos como título, que é para os reis? Primeiramente, o cetro. O cetro representa todo o poder diante do seu povo. O rei, ele carrega aquele cetro na mão, e a Bíblia nos ensina, lá no livro de Esther, por exemplo, quando o rei Assuero, ele depôs a rainha Vasti por desobediência a ele, e ele colocou lá, alguém sugeriu para ele lá que ele pegasse as virgens mais belas do reino e pudesse trazer diante dele para que ele escolhesse uma nova rainha. E ele escolheu a rainha Esther, que era uma judia. Foi tudo muito bem preparado, Deus preparou muito bem para que aquela mulher pudesse chegar a ser rainha e de alguma forma impedir a morte do seu povo. Mas tem uma passagem muito curiosa que a rainha Esther, ela entra na presença do rei, e o rei, quando a vê, ele aponta para ela o cetro, ela vai e toca na ponta do cetro. O que queria dizer? Que ele estava dando abertura para ela. Ou seja, o cetro mostrava a realeza dele ali naquele momento. Quando ele apontava o cetro na direção de uma pessoa, é que aquela pessoa estava sendo aceita. E a rainha Esther, quando veio falar com ele apontou o cetro na direção dela, ela tocou na ponta do cetro e ele falou para ela: até metade do meu reino te darei. Ou seja, então ela tinha sido aceita pelo rei. Então o cetro tinha essa representação. Aí nós falamos um pouco também do manto. Aquele manto que o rei usava. O manto do rei era todo cravejado de pedras preciosas, ostentando todo o seu poder e majestade. Aquelas pedras preciosas, ou seja, o manto do rei era uma coisa riquíssima, porque ali estava de alguma forma ostentando todo o poder que ele tinha, toda a sua riqueza, toda a sua realeza. E o terceiro é a coroa, que é confeccionada em ouro puro e toda cravejada também de pedras preciosas. Declaramos constantemente, primeiramente, agora nós vamos entrar numa parte diferente dessa história, nós declaramos constantemente que Jesus é o nosso rei. Porém, seus utensílios reais não são iguais aos exibidos pelos reis do mundo. Jesus foi um rei diferente. Ele foi um rei que, quando ele chegou nessa terra, o povo que vivia sob o jugo de Roma, o povo hebreu, eles estavam acreditando que aquele homem que viria, o Messias que viria, seria um libertador, seria um rei que iria buscar a liberdade deles através da espada. Porém, eles estavam muito enganados, porque na realidade Jesus veio sim para libertar, mas não libertar o povo do jugo de Roma, mas libertar o povo de si mesmo.
libertar o povo dos seus pecados, das suas injúrias, das suas fraquezas. Esse foi o papel que Jesus veio cumprir, a missão que Jesus veio cumprir. Tanto que aquele povo, até o dia de hoje, muitos dos descendentes de Jacó, de Isaac e de Abraão, eles não acreditam que Jesus era o Filho de Deus, eles acreditam que Jesus era apenas um profeta, era mais um profeta dentre muitos outros. Então a gente sabe que ele, para nós que somos cristãos, que um dia aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nos batizamos, confirmamos ali a nossa fé no batismo nas águas, como João estava fazendo lá no começo, quando a gente lê lá no livro de Mateus capítulo 4, capítulo 3, João batizava para o arrependimento, mas ele mesmo dizia: outro virá depois de mim que batizará com fogo e batizará com fogo, né, queimando todo o pecado, queimando tudo aquilo. Então a gente vê, por exemplo, que o nosso rei, que nós falamos que é o nosso Jesus, ele é um rei diferente dos restantes dos reis da terra. Primeiramente, por exemplo, a coroa que ele usava. A coroa que ele usava não é feita de ouro, não era cravejada com pedras preciosas, mas a coroa que ele usou quando esteve aqui nessa terra foi uma coroa de espinhos. Uma coroa de espinhos que era símbolo de escarnecimento, era símbolo de zombaria, porque aqueles homens naquele momento, por causa de eles serem titulados rei dos judeus, que era como as pessoas intitulavam, ele mesmo nunca falou que era rei, aquelas pessoas que o intitularam rei, aqueles homens depois que o prenderam, que o chicotearam, que o surraram e que o levaram para a cruz, numa menção de zombaria, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça. Aqueles espinhos eles cravaram no seu crânio, ferindo muito, machucando. Então a gente sabe que essa coroa que foi usada pelo nosso rei Jesus não é uma coroa igual a dos outros reis desta terra. Era uma coroa que mostrava o escarnecimento daquele povo, que mostrava que aquelas pessoas estavam zombando de alguém que veio para trazer algo novo para eles. Quando nós olhamos a história de Jesus, que nós vemos desde o início, quando ele inicia o seu ministério, quando ele começa a fazer os seus milagres e prodígios, quando ele tem o sermão da montanha ensinando, as pessoas seguindo, as pessoas acompanhando, pessoas trazendo leprosos, trazendo doentes, cegos, coxos, e ele curando todas essas pessoas e pregando que o reino dos céus está perto, o reino de Deus está perto, aquelas pessoas acompanhavam Jesus. Ele escolheu 12 discípulos que o acompanharam durante todo o tempo em que ele estava ainda solto, porque quando ele foi preso só ficou João junto com eles, que era o único apóstolo que estava aos pés da cruz na morte de Jesus. Os outros todos se dispersaram. Jesus falou a respeito de Pedro que o negaria 3 vezes, e foi o que aconteceu. Judas o traiu. Os outros se dispersaram, que a gente durante um momento, se a gente está lendo a Bíblia, você não encontra mais. Naquele momento da prisão de Jesus, a gente ouve falar de que Pedro cortou a orelha do Malcom, que era um dos servos dos sacerdotes, depois que ele estava indo acompanhando acompanhando Jesus durante os caminhos por onde ele passou, até chegar na cruz, mas depois de um tempo, quando ele nega Jesus, ele some de cena. Você só vai ver Pedro depois da morte e ressurreição de Jesus. A mesma coisa acontece com todos os demais. Judas se suicidou. Ele ficou naturalmente com remorso do que ele havia feito. Não era arrependimento, era remorso. Porque se fosse arrependimento, ele tinha pedido perdão e estaria vivo. Teria ficado vivo, mas ele não fez. Ele simplesmente se arrependeu, não. Ele teve remorso por causa do que ele fez. Isso acontece muito com as pessoas. As pessoas têm remorso por terem feito alguma coisa e depois voltam a repetir. Judas, se ele tivesse não tivesse se matado, não tivesse se suicidado, provavelmente ele voltaria a fazer algum tipo de coisa parecida. Não digo de traição novamente, porque Jesus já estava ressurreto depois da morte dele, ele foi ressuscitado, aí não tinha, foi o primogênito entre os mortos, como a própria palavra nos diz.
Então o que aconteceu? Aqueles homens sumiram de cena, todos eles. O único que estava aos pés da cruz com Jesus era justamente João, e é o único dos apóstolos que não morreu martirizado. Ele morreu com idade avançada, mesmo que preso lá na ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse, mas não teve morte de sacrifício como os outros apóstolos tiveram. Então a gente vê, por exemplo, que o nosso rei, ele é um rei diferente. Primeiramente a sua coroa, que não era uma coroa nem de ouro e muito menos cravejada de pedras preciosas, mas uma coroa de espinhos que foi colocado sobre a sua cabeça, machucou, feriu, e era uma coroa que representava zombaria, escarnecimento. A segunda coisa que eu vejo aqui é o manto. O manto do nosso rei não era majestoso, mas um lençol em que ele foi envolvido para ser sepultado. Isso foi um túmulo, e este foi um túmulo que ainda sem uso, de um homem rico chamado José de Arimateia. Nem o túmulo Jesus tinha, quanto mais uma coroa de ouro ou um manto cravejado de pedras preciosas. As pedras preciosas naquele manto que Jesus foi envolvido, era o próprio sangue dele salpicado sobre a manta. Era o próprio sangue de Jesus salpicado ali, representava aquelas pedras preciosas que eram cravejadas no manto do rei. Suas feridas representavam nossas iniquidades que estavam sobre ele, motivo do corpo dilacerado. Em momento algum ele murmurou, mesmo estando em grande angústia. E por último nós vemos o cetro que é representado pela cruz. É através dela que nós somos aceitos. Quando Jesus, simbolicamente, naturalmente, estende aquela cruz em nossa direção e nós aceitamos, nós estamos sendo aceitos por Ele. É através dela que nós somos perdoados através da cruz, porque foi na cruz que o Senhor Jesus levou todo o pecado da humanidade, e foi nesta cruz que nós recebemos o nosso perdão. Ele não representa a realeza terrestre. O nosso Senhor Jesus, ele não representa a realeza terrestre. A realeza terrestre, ela é cheia de falhas, ela é cheia de orgulho, ela é cheia de arrogância, e ela é cheia de corrupção. A corrupção da fé, a corrupção do caráter e da honra. Nós vemos aí homens que chegaram ao mais alto escalão de poder dentro das suas nações, e o que eles fazem com isso? Corrompem. Eles usam aquilo ali como orgulho, achando que eles são autossuficientes. Eles usam aquilo ali em favor próprio e trazendo malefícios na vida dos mais humildes. Pessoas que vivem ali debaixo de jugo pesado por causa destes homens, os reis desta terra. O nosso Senhor Jesus não é assim. O nosso Senhor, ele fala que nós devemos tomar o jugo dele, que é leve, e passar o nosso para ele. É muito importante a gente entender isso. Este cetro, que é a cruz, ele representa a realeza celestial e não a terrena. Ele é revestido de graça divina. Esse cetro, que é a cruz. A cruz se tornou como é que se diz? Se tornou um símbolo para nós cristãos, símbolo de liberdade. A cruz se tornou símbolo de uma pessoa que foi livre dos grilhões do pecado. Então tudo isso é realmente muito importante a gente entender. Este cetro, que é a cruz, ele representa o perdão de todos os nossos pecados e um dia nos levará à vida eterna. O dia que nós somos tirados daqui, nós estaremos na vida eterna com o Senhor. Representa a proteção para quem estiver à sua sombra. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91, verso 1 diz isso. Então, aquele que está à sombra da cruz, é a sombra do Onipotente, ele vai descansar. Hoje Jesus estende este cetro, que é a cruz,
na direção de muitas pessoas para que elas aceitem. Você que está me assistindo aí do outro lado, você pode aceitá-lo, não precisa. Você não precisa de ir numa igreja simplesmente para aceitar Jesus, porque o aceitar Jesus é o coração. Se você está assistindo uma mensagem como essa que eu estou passando, e a pessoa faz o apelo como eu estou fazendo agora, aceite Jesus como teu Senhor e Salvador, você pode aceitá-lo naturalmente. A única coisa que você não pode fazer é aceitar Jesus e permanecer na sua casa, permanecer na vida que você leva. Você tem que aceitar Jesus e a partir daí você procura uma igreja, vá lá, conheça o pastor daquela igreja, conheça os membros daquela igreja, fale para ele que você, através de uma mensagem que você assistiu, você fez a oração de confissão, você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Se de repente ele quiser fazer novamente esta oração, faça com ele, não tem problema, oração nunca é demais. Faça a oração de confissão, confessando Jesus como teu único e suficiente Senhor, confessando Jesus, pedindo perdão dos seus pecados. Esta cruz em que ele foi crucificado, ela era símbolo no passado de criminosos, pessoas que morriam por causa de crimes hediondos. A partir do nosso Senhor Jesus, ela mudou a sua história. A cruz mudou de ser um instrumento que representava crime hediondo e passou a representar salvação. Através de Jesus morto naquela cruz e ressuscitado ao terceiro dia, nós fomos salvos, nós somos livres da condenação do pecado. Então, meus queridos, você que está me assistindo, não perca isso na tua vida. Não perca esta oportunidade de você confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. Esta é mais uma oportunidade para arrependimento. Arrependimento, queridos, é muito importante na nossa vida. Nós precisamos nos arrepender todos os dias, porque todos os dias nós estamos fazendo coisas que não devíamos, e todos os dias nós precisamos confessar ao Senhor Jesus, pedir perdão. E a palavra de Deus diz para nós, lá no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos redimir de toda injustiça. Então, confesse teu pecado, peça perdão a Deus, faça de tudo para não cometê-lo mais. Eu sei que às vezes a gente acaba cometendo novamente os mesmos erros. Eu sou falho, eu faço isso muitas vezes. Eu peço perdão e peço, Senhor, me fortalece, porque eu não quero mais repetir isso que eu fiz. Mas às vezes a gente acaba caindo novamente. O pecado, ele está à nossa porta todos os dias. Então nós precisamos ser fortes o suficiente para alcançarmos a nossa liberdade. E essa força vem de onde? Essa força só pode vir de essa força vem de Jesus. Essa força vem daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que não usou uma coroa de ouro, não usou um cetro daqueles conhecidos pelos reis da terra e não usou também um manto cravejado de pedras preciosas, mas ele usou uma cruz que representa o seu cetro, que nos traz, que nos aceita. Ele usou um manto que foi o próprio lençol em que ele foi envolvido, e o sangue espalhado naquele manto representa as suas pedras preciosas, e esse sangue foi espalhado ali naquele manto, por minha e por sua causa. E uma coroa de espinhos que representava naquele dia o escárnio, e hoje representa que ele é o nosso rei, mas é um rei hoje totalmente diferente daquele rei da terra. Pense nisso, querido. É mais uma oportunidade para a reconstrução do nosso caráter quando nós aceitamos Jesus. É mais uma condição de nós aceitarmos que somos falhos, que somos indignos daquilo que nós vivemos, mas que nós temos um Deus perdoador e justo que pode nos trazer o perdão e nos fazer andar de forma diferente nessa terra. E mais uma oportunidade também para investir na honra perdida. Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo que nós precisamos ser honrados e honrar as pessoas. Precisamos ser honrados e honrar ao Senhor com a nossa vida. E eu encerro trazendo uma ilustração. A pintura rejeitada. É rapidinho essa ilustração que representa bem o que nós falamos aqui.
A ilustração conta a história de uma família, pai e filho, só eram os dois, pelo menos é o que a história conta. Eles eram muito ricos, o pai era muito rico, o filho e o pai sempre juntos ali, eles gostavam muito de obras de arte. E o pai tinha uma grande coleção, invejada por muitos colecionadores, e eles dois tinham uma sala especial onde haviam aquelas obras de arte, todas elas num determinado lugar daquela sala, cada uma delas com a sua história contada. E um dia aquele moço, filho daquele homem, falou assim: pai, eu acho que eu consigo pintar um quadro também, eu vou pintar um quadro desse. E esse moço começou a pintar um quadro da forma que ele imaginava. Uma moldura bonita tal, e foi juntando as cores e fez um quadro lá. Não vou dizer que tipo de quadro foi, porque a história não conta isso. Mas o filho fez um quadro, assinou o nome dele, e o pai, muito orgulhoso do que o filho fez, colocou aquele quadro também junto com aqueles quadros famosos. E quando foi um determinado dia, aquele moço teve um problema e veio a falecer. O pai ficou muito triste, ficava ali de vez em quando, horas e horas, olhando para aquela pintura que o filho tinha feito. E como o pai já era um homem de idade também, ele não resistiu por muitos anos e ele veio a falecer. Quando ele veio a falecer, todos os seus quadros foram colocados à venda. E eram quadros famosíssimos, riquíssimos, valorosíssimos, valor muito alto. E aí foi marcado o dia do leilão. No dia do leilão, como foi anunciado, muitos colecionadores, daqueles que tinham muito poder aquisitivo, vinham para comprar aqueles quadros. E o leiloeiro, ele tinha uma ordem lá que foi dada pelo que fez que fez o testamento daquele homem antes de morrer, que haveria de colocar aqueles quadros para venda. O leiloeiro também já sabia do que tinha que ser feito e colocou todos os quadros ali à vista, e na frente colocou o quadro do filho daquele homem. Aquele leiloeiro começou a oferta pelo quadro do filho e falou assim: este quadro foi pintado pelo filho do nosso anfitrião, que faleceu e agora expôs os seus quadros à venda. Eu quero saber quanto me dão por esse quadro. Aqueles homens ficaram tudo revoltados, eles não queriam aquele quadro. Alguém gritou: tira esse quadro daí, eu não estou interessado nisso, eu quero os outros quadros valorosos. E o leiloeiro continuou: quanto me dão por esse quadro? E os homens começaram a gritar: oh, tira esse quadro daí, esse quadro não me interessa os outros lá. Eu quero lá o Picasso, o Rembrandt, quero lá o tal, acabou. O Van Gogh, nada. E o homem continuava anunciando o quadro daquele rapaz que havia pintado, que era filho do dono daquela coleção. E aqueles homens ficaram muito revoltados: tira essa porcaria daí, eu não estou interessado nisso e tal. No que o senhor, que era mordomo daquela casa, que viu aquele jovem nascer, viu aquele jovem crescer e infelizmente viu ele falecer também, ficou muito triste com aquilo e falou assim: eu vou comprar o quadro dele, porque aí assim esses homens ficam mais calmos e vão poder continuar o leilão. Aí o leiloeiro falou: quanto me dão por esse quadro? E os homens lá revoltados, aquele homem muito humilde lá no fundo levantou a sua mão e falou para o leiloeiro: olha, eu só tenho a quantia tal. Era um valor muito pequeno, comparado a todos os outros quadros que tinha ali, não era nenhum valor que pudesse se dizer que era um valor. Aí o leiloeiro falou assim: muito bem, primeira oferta, vou dar um símbolo aqui, R$100. A primeira oferta foi de R$100. Quanto me dão? 150? E os caras continuavam gritando: tira esse quadro, vende logo ele, tal. E aí 150, 200, nada, ninguém deu mais nada. Ele falou: muito bem, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido para o senhor ali do fundo por R$100. E aí o cara fechou seu livro e falou: está encerrado o leilão. Todo mundo ficou revoltado. Agora que a revolta ficou muito... peraí, agora que acabou, tirou aquela porcaria daquele quadro, agora que vai começar os melhores quadros a serem leiloados, você diz para mim que acabou o leilão? Aí o homem do testamento entra lá, testador, sei lá como é que chama, falou assim: olha, tem uma cláusula aqui
no testamento do proprietário dos quadros o seguinte, que o primeiro quadro a ser leiloado deveria ser o do seu filho. E após vendido o quadro do seu filho, aquele que adquirisse o quadro do seu filho ganharia como herança todos os outros quadros. Entendeu a mensagem? Se você não quiser o filho, você não vai conquistar mais nada. Mais nada, exatamente mais nada. O filho é o principal. Você aceitando o filho, com certeza as outras coisas virão. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar rapidamente. Eu quero já entregar, quero orar com você e encerrar esse vídeo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esta mensagem. Obrigado por esse tempo precioso e por todas as vidas que possam estar assistindo esta mensagem e que ela venha encontrar guarida em cada coração. Abençoa, Senhor, para que cada um daqueles que possam assistir, eles entendam que só através de Jesus é que nós alcançamos aquilo que realmente interessa, que é a vida eterna. Que a Tua graça e o Teu poder se derrame sobre cada vida e tudo seja para a glória do Teu nome. Te louvo neste dia e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Mais uma vez, compartilhe, se inscreva no canal e não esquece de deixar o seu comentário. Um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitido Deus.